Mateus capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do verso 5. Mateus capítulo 6, leitura a partir do verso 5. Todos acharam? Mateus, capítulo 6, leitura a partir do verso 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte, amém? Esse texto ele é um pouco mais extenso, então talvez a gente não consiga aprofundar ele da maneira como nós poderíamos aprofundar, mas nós vamos tratar sobre cada orientação que Jesus fala acerca da oração. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, a leitura diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes recompensará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar, queridos? Senhor, ilumina, Pai, a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, Pai, acerca de um tema tão importante como a oração, Pai. Que o Senhor possa nos esclarecer, Pai, acerca da Tua vontade, daquilo que o Senhor deseja quando se trata da relação que construímos contigo. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, porque nós somos pecadores, a nossa compreensão é falha, é frágil, por isso que o Teu Santo Espírito ministre sobre as nossas vidas nessa manhã. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós temos repetido exaustivamente ao longo das últimas semanas, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele teve como objetivo se apresentar como verdadeiro intérprete da lei. Então ele reinterpreta várias leis do Antigo Testamento, aprofundando o seu entendimento, ampliando de maneira profunda essa perspectiva, apresentando a verdadeira ética do reino de Deus, a verdadeira moral do seu reino. E nós percebemos na semana passada que o capítulo 6 tem como objetivo apresentar a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. E Jesus ele faz isso a partir de 3 práticas espirituais: a caridade, que nós conversamos na semana passada, a oração, que nós vamos conversar hoje, e o jejum, que nós conversaremos na próxima semana. Depois de Jesus combater a caridade hipócrita, vaidosa dos religiosos do seu tempo, agora Jesus está combatendo a oração pública, vaidosa e hipócrita dos religiosos do seu tempo. Vale nós repetirmos aqui, queridos, que quando o templo de Jerusalém ele foi destruído
pelo Império Babilônico, eles ficaram restritos de prestar o seu culto a Deus, os seus sacrifícios, as suas cerimônias. Então, eles precisaram encontrar alguma alternativa para poder prestar culto ao Senhor. E uma das alternativas foi a criação da sinagoga. Nas sinagogas, lia-se a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, como forma de culto na sinagoga. Eles saíam da sinagoga e entregavam esmolas como parte do seu culto, e eles também oravam de maneira pública, de uma maneira muito ordenada. E é dentro desse contexto que Jesus está dirigindo a sua crítica aos religiosos daquele tempo. Era no contexto do culto na sinagoga e das orações públicas que eram realizadas ali. Por isso, queridos, o tema do nosso sermão nessa manhã se chama a oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus. Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder ao longo do sermão. E qual é a primeira orientação que Jesus dá no texto? A primeira orientação que Jesus dá de uma forma óbvia e básica é que a oração que agrada a Deus não deve ser exibicionista. A oração que agrada a Deus não deve ser ostentosa. Ou seja, a oração que Deus se agrada da igreja, ela não deve ter como fim a vaidade pessoal. Não deve ostentar a virtude, ostentar a piedade, ostentar o quanto nós somos religiosos, né? Porque o que acontecia no tempo de Jesus? Nós percebemos há pouco que na sinagoga se estabeleciam cultos através da leitura da Torá, através da prática da caridade e através da oração pública. E essas orações, elas aconteciam de uma forma muito ordenada. Normalmente acontecia pela manhã e no final da tarde. Então, quando soava a trombeta que havia dado o horário da oração, se o judeu ele estivesse dentro da sinagoga, ele era dirigido em oração pelo líder da sinagoga. Mas se ele estivesse na rua, ele tinha que parar tudo o que estava fazendo para poder orar. Poderia estar na esquina, como de Jesus, poderia estar na rua, poderia estar em casa, poderia estar no comércio. Se soasse o horário da oração, eles precisavam parar tudo o que estava fazendo. Eles viravam o seu corpo em direção a Jerusalém, fechavam seus olhos e oravam. Não de forma audível, porque era proibido, mas eles oravam sussurrando. Quem já viu vídeos de Jerusalém, dos judeus orando de maneira pública, de olho fechado, com gestuais, murmurando, né? Murmurando não, perdão, dizendo de forma baixa ali a oração. Enfim, quem já viu? Essa é uma prática que é comum até hoje. Até hoje se tem esse tipo de prática nas ruas de Jerusalém. Os únicos autorizados a orar de forma audível naquele tempo eram os líderes que conduziam a oração na sinagoga. Eles eram os únicos autorizados. E às vezes, quando alguém levantava alguma oração, tomava a dianteira da oração, ou então uma leitura da Torá dentro da sinagoga, também existia essa possibilidade. Mas era mais pontual, quem dirigia a oração eram os líderes da sinagoga. E qual que é o problema disso tudo, queridos? É que passou a se fomentar uma cultura de vaidade com as orações públicas. Porque essas orações públicas na sinagoga se tornaram a plataforma perfeita para ostentar virtude, né? Para ostentar o quanto se era religioso, para ostentar a piedade. E o que Jesus está dizendo? Essas pessoas são hipócritas. Por que são hipócritas? A palavra hipócrita no grego é a mesma palavra traduzida para ator. Os atores gregos, né, que faziam as suas peças nos teatros gregos, que colocavam aquela máscarazinha com gestual rindo ou com gestual triste, mas por trás da máscara não necessariamente eles se sentiam daquela forma. Então essa é a crítica que Jesus está fazendo àqueles homens. Eles oravam de maneira pública, demonstravam piedade de forma exibicionista, mas essa virtude não fazia parte do coração daqueles homens. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a congregação ali reunida na sinagoga, na oração pública.
Eles não estavam preocupados com a glória de Deus. Eles estavam preocupados em orar de maneira pública e evidenciar o quanto eles eram piedosos. Essa é a crítica de Jesus. E esse é um alerta que Jesus faz para nós. Porque essa é uma tentação que pode acometer os nossos corações, queridos. Quantas vezes a gente, de maneira pública, não quis puxar uma oração, quis puxar uma prática espiritual pública, ou até pensou em fazer e não fez, mas lá no fundo a gente queria o reconhecimento dos irmãos. Mas a gente queria mudar o olhar dos irmãos acerca de nós, como pessoas espirituais, né? Por isso, eu rememoro o que Jesus fala no verso 1. O que ele diz? Tenham cuidado com as práticas de justiça. Não baixem a guarda, porque o coração é enganoso. O coração prega peças. Por isso, nós precisamos sondar as nossas intenções. Nós precisamos sondar as nossas motivações. Jesus aqui, ele não está combatendo a oração pública. A oração pública, ela faz parte da igreja. Jesus, ele está combatendo a oração exibicionista. É isso que Jesus está combatendo. E para aprofundar esse tema, de que maneira os judeus daquele tempo oravam, que se caracterizava como uma oração exibicionista? Eles ostentavam as palavras. Eles ostentavam a forma como eles oravam. De que maneira? Eles falavam palavras rebuscadas. Eles usavam um vocabulário religioso rebuscado. Para quê? Para poder passar a pecha de que eles eram espirituais, de que eles eram homens elevados. Mas em contrapartida, o que acontecia? As pessoas se constrangiam. Por que as pessoas se constrangiam? Porque as pessoas pensavam assim, nossa, olha como que esse homem ele ora, né? Olha o vocabulário dele. Eu não chego nesse nível, não. Eu não tenho essa capacidade. Como que eu vou orar assim? Eu não tenho essa intimidade toda com Deus. Ou seja, se atrelava a intimidade com Deus à capacidade da oratória na oração. E se passava a pecha a ideia de que aqueles religiosos que oravam bonito, de forma rebuscada, eram homens de Deus, homens elevados. E Jesus ele está combatendo esse tipo de oração, queridos. Se nós temos um vocabulário rebuscado, extenso, que a gente use para a glória de Deus. De que maneira? Orando de forma inteligível. De forma entendível para a igreja. Porque se nós temos um vocabulário extenso, então nós devemos provar que temos um vocabulário extenso, orando para pessoas simples e para pessoas mais entendidas. Da mesma forma, por quê? Porque você tem um vocabulário, então use para a glória de Deus. E outro aspecto, queridos, a oração pública é comunitária. Nós oramos em serviço da igreja, em amor à igreja. Então, se a nossa oração rebuscada está afastando os irmãos da unidade, nós estamos pecando. Então, nós não devemos ostentar palavras, ostentar frases bonitas, religiosas. Nós devemos orar de maneira comunitária. Comunitária. A intenção não é afastar o irmão. A intenção é chamar o irmão para participar do que está acontecendo. Mas os religiosos faziam isso na sinagoga? De maneira nenhuma. Eles oravam de forma rebuscada e ninguém entendia o que ele estava falando. Parecia até Almeida corrigida, né? Na oração. Aquela Bíblia antiga com palavras que não são tão usuais nos nossos dias. Né? Aí o cara ora. Exaltar-te-ei, magnânimo Senhor, doravante buscar-te-ei. Meu amigo, quem fala assim? Quem fala assim? É claro que eu estou usando aqui um exemplo extremo e caricato, mas essa linha é muito tênue. Às vezes a gente quer usar palavras para poder demonstrar o quanto a gente é religioso, o quanto a gente é espirituoso. E Jesus ele está falando que a sua oração seja comunitária. Que a sua oração não seja exibicionista. Que a sua oração privilegie a igreja. Um outro aspecto, queridos,
que os religiosos daquele tempo faziam na oração exibicionista era ostentar a própria vida. Como assim ostentar a própria vida? Eles oravam e diziam o quanto eram bons, o quanto faziam ou deixavam de fazer, o quanto eram piedosos. Quem não se lembra, queridos, da oração do fariseu e do publicano na parábola de Jesus? Como que era a oração do fariseu? Ó Deus, graças de tua, porque não sou como esses homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como os publicanos, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa era a oração dos religiosos daquele tempo. E Jesus está dizendo, se for para poder falar da sua realidade na oração, feche o seu quarto e ore em secreto. É por isso que Jesus está falando isso. Porque naquele tempo, aquilo que era de ordem privativa, passou a se orar de forma comunitária. As pessoas começaram a falar da própria vida na oração. O quanto faziam ou deixavam de fazer. Exatamente como esse fariseu aqui na parábola de Jesus. Eu faço isso, eu faço aquilo, para demonstrar virtude. E é interessante porque na tradução Almeida, Revista e Atualizada, a tradução ela faz uma caracterização da oração do fariseu muito interessante. Ela fala que a oração do fariseu era de si para si mesmo. Ou seja, era uma oração que tinha por finalidade ostentar a própria vida, ostentar a própria realidade. E a gente não ostenta a própria realidade, a própria vida, quando nós nos exaltamos. Nós também demonstramos virtude, ou temos a pretensão de demonstrar virtude, quando nós demonstramos uma falsa modéstia, uma falsa humildade, uma falsa simplicidade, que no final das contas nós não temos. Porque a oração diante de Deus não deve ser pretensiosa. A oração diante de Deus não deve revelar uma realidade que nós não somos. Por isso, a orientação de Jesus é a seguinte: se for para poder orar e falar da sua própria vida, feche o seu quarto. Ore em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, queridos, nessa primeira orientação de Jesus, o que nós percebemos? Nós não devemos orar de forma exibicionista. Através das nossas palavras, através da promoção da nossa própria vida. A nossa oração ela deve ter como principal objetivo atender o serviço e a realidade da igreja quando for pública. E quando for particular, feche o seu quarto e ora ao Deus que te vê em secreto. Essa é a orientação de Jesus. Por isso, a próxima orientação de Jesus, já fazendo uma transição com essa crítica que ele está fazendo, é a seguinte: a oração que agrada a Deus deve ser secreta. A oração que agrada a Deus deve ser secreta. E o que Jesus ele diz? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui, queridos, quando Jesus fala de quarto, ele não está falando literalmente de um quarto. Né? Ou seja, para ter uma vida secreta com Deus, você tem que ir para o quarto. Não. Jesus ele não está falando literalmente de um cômodo específico. O que ele está dizendo? Que nós precisamos ter vida a sós com Deus. Que é de vital importância que a gente separe tempo íntimo, profundo e pessoal com Deus para poder orar diante dele. Porque, queridos, é óbvio que a oração comunitária nos abençoa. É óbvio. Quantas vezes a gente já não saiu da igreja abençoado, revitalizado, restaurado? Quantas vezes? Mas se nós passarmos a acreditar que a nossa vida com Deus se restringe àquilo que nós fazemos de forma comunitária, nós vamos perder uma chance valiosa de ter uma vida profunda com o Senhor. Por quê, queridos? Porque a intenção não é fazer com que a gente seja apaixonado pela oração comunitária, mas ser indiferente à oração que a gente faz com Deus no secreto. Não faz o menor sentido. Por quê, queridos? Porque a nossa vida comunitária deve ser um transbordar da nossa vida com Deus pessoal.
Porque se não for dessa forma, a nossa vida comunitária vai ser performática, vai ser exibicionista. Porque nós não geramos nada com Deus na vida privada. Porque nós não geramos nada com o Senhor na vida pessoal. Então, quando a gente chega na igreja, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso serviço é performático. O Senhor, Ele deseja gerar elementos no nosso coração, talentos e tudo aquilo que é proveniente do serviço na igreja, no secreto. Para que tenhamos elementos na vida comunitária para abençoar a igreja. Porque é na vida secreta que a nossa confiança é fortalecida. É na vida secreta que os nossos afetos são cativados ao Senhor. É na vida secreta que nós desenvolvemos a nossa fé. É na vida secreta que o Senhor nos vê como nenhuma outra pessoa nos vê. Ele nos vê sem máscaras, sem fantasias, sem pressupostos que nós criamos acerca de nós mesmos. E no lugar secreto, no lugar pessoal, no qual nós pavimentamos a nossa vida com Deus, nós dizemos: Senhor, a minha vida é essa. Eu estou vivendo isso. O meu coração está assim. O meu pecado é esse. Então, diante de tudo isso, sara a minha terra. Restaura o meu ânimo. Restaura a minha confiança. Por isso, queridos, orações privativas, elas não podem fazer parte da oração pública. A sua vida particular, Deus trata com você. É óbvio que existem exceções. Se você estiver precisando de ajuda de um irmão, ele vai orar com você. Mas a regra é qual? Coloque o seu coração, derrame a sua vida diante do Senhor. Ah, pastor, mas você não entende a minha vida. Eu não tenho privacidade em casa. A minha vida é muito corrida, eu quase não paro. Tem uma frase de um teólogo e pastor chamado John Riley, que ele diz o seguinte: a necessidade é a mãe da invenção. A necessidade é a mãe da invenção. Por que ele está dizendo isso? Porque se temos a necessidade de ter uma vida com Deus, uma necessidade vital de nos relacionarmos com o Senhor, ainda que as limitações elas estejam presentes, ainda que nós não temos privacidade em casa, a gente vai dar um jeito. Porque a necessidade, ela é inventiva. Ela nos faz dar um jeito. Queridos, apesar das limitações circunstanciais, quando a gente quer fazer besteira, a gente não dá um jeito? Quando nós queremos pecar e fazer aquilo que desagrada a Deus, mesmo que as limitações estejam presentes, a gente não dá um jeito? A gente dá um jeito. A grande realidade, queridos, é que nós não damos um jeito quando isso se trata da vida pessoal com Deus, porque a gente não quer. Porque não é uma necessidade para a gente. Porque não é vital para a nossa espiritualidade. Bom, que a gente acha, né? Mas para Jesus era uma necessidade tão profunda, de vitalidade tão importante para o seu ministério, para a sua vida, que mesmo diante das limitações, mesmo diante de multidões comprimindo ele, o que ele fazia? Ele se separava, ele orava e colocava a sua alma na presença de Deus. E queridos, era essa relação com o Pai que sustentava Jesus. Era essa relação com o Pai que sustentava Jesus. Porque Jesus não fazia nada daquilo que primeiro não ouviu o Pai falar com ele. Ou seja, a vida pública de Jesus era um extrato fiel da vida dele com Deus. Precisamos de uma vida secreta com o Senhor. Precisamos. Para ontem. É de vital importância para o nosso serviço na igreja, para as nossas relações, para a nossa vida na sociedade, para tudo quanto se refere à nossa vida. Tudo nós precisamos. Por isso, queridos, nós precisamos de uma vida
secreta com o Senhor. Essa é a segunda orientação de Jesus. A terceira orientação de Jesus é a seguinte: a oração que agrada a Deus não deve ser supersticiosa. A oração que agrada a Deus não deve ser supersticiosa. Como assim? O que Jesus ele nos orienta um pouco mais adiante? Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que Jesus ele está dizendo aqui? Que a nossa oração, que a nossa vida com Deus não deve ser feita de mantras, de superstições, de chavões. Porque esses tipos de formas de se relacionar com Deus são formas irrefletidas, vazias, sem significado concreto para o coração. O que os judeus faziam naquele tempo? Eles oravam 3 vezes de manhã e 3 vezes à tarde a mesma oração, que era chamada de oração das 18 petições. Essa oração das 18 petições, eles oravam 3 vezes de manhã e 3 vezes à tarde. Porque qual era o entendimento dos judeus daquele tempo? Que pelo muito repetir as orações, Deus se inclinaria para eles. Que pelo muito repetir, o Senhor ouviria. E para nós entendermos aqui esse texto de uma maneira profunda, nós precisamos fazer uma distinção. Jesus ele está condenando repetir orações? Não. Quantas mães não oram pelos seus filhos 10, 15, 20 anos? Quantas pessoas não oram pelos seus cônjuges durante 10, 15, 20 anos? Será que nós não oramos todos os dias pelo pão nosso de cada dia? Oramos. Então Jesus não está condenando a repetição. Jesus está condenando as vãs repetições. O que são vãs repetições? São repetições irrefletidas, que você só repete porque você acha que, por intermédio dessa repetição, vai acontecer alguma mágica na sua vida. Mas quando nós oramos dia após dia a mesma oração de forma refletida, consciente, racional, acerca daquilo que você está colocando diante do Senhor, Deus não condena. Deus ele condena a vã repetição. As vãs repetições são pecaminosas. E não só são pecaminosas. Jesus ele fala que são práticas pagãs. Os pagãos fazem isso. Então a nossa vida não deve ser cheia de chavão. A nossa vida deve ser cheia de oração e de derramamento do nosso coração sincero, verdadeiro e concreto diante de Deus. Um outro aspecto que Jesus não está condenando aqui são as orações longas. Jesus não está condenando isso. Até porque o apóstolo Paulo nos dá a orientação de que devemos orar sem cessar. Né? E o que Paulo está dizendo aqui sobre orar sem cessar? Ele está falando que a vida do cristão deve ser uma disposição constante em oração. Que a vida do cristão, de uma forma geral, ela deve estar inclinada o tempo todo a estar falando com Deus. Sabe quando você faz aquela compra no mercado, que você fala assim, caramba, consegui fazer uma compra boa. Consegui comprar as coisas que eu queria, aí você fica com o coração alegre. Ore ao Senhor. No seu íntimo, agradece a Deus. Quando você estiver preocupado com uma situação complicada no trabalho, pede socorro a Deus. Ora. No seu íntimo, ore sem cessar. Orar sem cessar é uma disposição da vida, do itinerário da nossa vida completa em disposição a Deus. Em oração a Deus. É isso, querido, que nos livra de muitos pecados. É isso que nos livra da incredulidade. É a máxima atenção em Deus. É aquela velha história de Moisés falando em Deuteronômio. Coloca a lei na sua testa. Amarra na sua testa, amarra no batente da sua casa para você não esquecer.
Ore sem cessar. Mas esse orar sem cessar é chavão religioso? São palavras irrefletidas? Não. O Senhor nos chama a ter uma vida sincera e profunda com Ele. Sincera e profunda com Ele. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai ouvir as nossas orações na medida em que nós derramarmos o nosso coração a Ele. E não no muito repetir. O Senhor vai nos ouvir quando nós colocamos o nosso coração contrito na presença dEle. Ele nos ouve, sem muitas repetições. Ele nos ouve quando nós percebemos que Cristo abriu um bom e perfeito caminho para acessarmos o Senhor. É por isso que Ele nos ouve. Não precisa de repetição. Por isso Jesus ele finaliza dizendo o seguinte, olha, o Senhor sabe exatamente o que você precisa antes de você orar. Ou seja, antes de você repetir 3, 4, 5, 6 vezes a sua oração, o Senhor já sabe antes da primeira do que você precisa. Por isso, queridos, a oração que agrada a Deus não deve ser supersticiosa. Não deve ser supersticiosa. E como que Deus deseja que nós oremos? Agora Jesus ele vai apresentar um modelo de oração às nossas vidas. É interessante, queridos, porque no Evangelho de Lucas, relatando essa mesma passagem, o texto mostra que depois de todas essas orientações, os discípulos se dirigem para Jesus e perguntam, mestre, ensina-nos a orar. Aí ele começa a ensinar, ele começa a falar sobre a oração do Pai Nosso. E 2 aspectos importantes precisam ser ressaltados antes da gente falar sobre a oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, queridos, Jesus aqui na oração do Pai Nosso, ele apresenta um modelo simples de oração. Em contrapartida com os modelos exibicionistas, de um arcabouço religioso profundo dos religiosos, que afastavam a oração das pessoas no contexto religioso judeu, Jesus apresenta uma forma simples de orar. Uma forma simples de orar para aquele que não sabe orar. Uma forma simples de orar para aquele que não consegue orar, porque está quebrado emocionalmente, porque a sua fé está quebrada. Jesus ele apresenta um passo a passo da forma como podemos orar diante do Senhor. E é uma maneira simples. Um segundo aspecto que a gente precisa compreender, antes da gente tratar sobre a oração do Pai Nosso, versículo por versículo, é entender que, apesar de Deus condenar as vãs repetições, isso não significa que em alguns momentos nós não possamos repetir a oração do Pai Nosso. Desde que a nossa oração do Pai Nosso, ela seja significada em cada palavra no nosso coração. Às vezes eu oro, eu faço a oração do Pai Nosso às vezes. Às vezes eu estou tão quebrado emocionalmente, queridos, eu estou com a fé tão abalada que eu oro a oração do Pai Nosso. Porque às vezes não tem palavra para sair, eu estou árido, eu estou me sentindo seco. Ora a oração do Pai Nosso. Significando cada palavra no seu coração, significando cada tema, cada petição, cada realidade. Não há problema nenhum. Amém? Mas aqui, Jesus ele não está apresentando a oração do Pai Nosso somente como uma forma de repetir, mas como um modelo de oração. E é isso que a gente vai perceber aqui. Amém, queridos? E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, o primeiro aspecto que a gente percebe é o seguinte: Jesus nos ensina a identificarmos quem Deus é nos nossos corações. Jesus nos ensina a identificarmos quem Deus é nos nossos corações. E como que ele começa a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui? Que toda vez que nós formos orar, nós precisamos comunicar aos nossos corações a que Deus nós oramos. É o Deus que é o nosso Pai, que nos adotou como filhos. Por isso, nós temos a plena convicção de que temos intimidade para poder falar com Ele. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso que estás nos céus. O Senhor abriu um bom e perfeito caminho para acessarmos o Senhor com confiança,
com ousadia, certos de que receberemos graça em tempo oportuno, porque Ele é o nosso Pai. Mas, por outro lado, Ele também nos ensina a orar: santificado seja o teu nome. Ou seja, Ele é o nosso Pai, a intimidade na vida com Ele, mas a gente não se relaciona com Ele de qualquer forma, porque Ele é santo. Ele abriu um bom e perfeito caminho para acessarmos o lugar santo, mas o lugar permanece sendo santo. E a gente não se relaciona com Deus de qualquer maneira. Por isso, queridos, toda vez que nós começamos a orar, é importante entendermos quem Deus é no nosso coração. De que forma? Senhor, louvado seja o teu nome, porque apesar do meu pecado, o Senhor abriu um perfeito caminho para nós acessarmos o Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é um Deus de graça. Mas, por outro lado, Pai, nós queremos nos achegar na tua presença com zelo, com temor, porque nós cremos que o Senhor é santo, porque nós cremos que a nossa relação contigo não acontece de qualquer maneira. É isso que Jesus está ensinando. Que nós devemos identificar o caráter de Deus no nosso coração todas as vezes que nós começamos a orar. Segundo aspecto que Jesus nos ensina aquilo que é mais importante na oração. O que Jesus ele ora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, antes de qualquer petição, o que Jesus nos ensina a pedir? O reino de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tem alguns teólogos que falam algo que é muito engraçado, e obviamente que é num tom de brincadeira. Ele diz assim: ai de nós, se pedirmos a Deus que Ele realize a sua vontade na nossa vida, porque Ele faz. Será que a gente vai estar pronto para isso? Eu costumo dizer, queridos, quando alguém pergunta para mim: pastor, como é que está sendo a caminhada no ministério, como pastor? Eu costumo dizer o seguinte: olha, é difícil, é complicado, você tem noites sem dormir, você fica ansioso, mas os frutos, eles são recompensadores. Os frutos do ministério, eles são enriquecedores. Então, pedir que a vontade de Deus seja exercida na nossa vida é um desafio para nós como cristãos? É. Porque demanda a dificuldade que é própria de alguém que quer caminhar com Deus? Sim. Mas o fruto disso é glorioso. O fruto disso é riquíssimo, é excelente no reino de Deus. Então, antes de qualquer coisa, queridos, peçam pelo reino de Deus na sua vida. Peçam pelo reino de Deus na sua igreja. Peçam pelo reino de Deus na sua família. Peçam pela vontade de Deus na sua casa, na sua história, na sua vida, na sociedade. Mais importante do que qualquer outra coisa é que a vontade de Deus seja feita no nosso ser. Por isso, Jesus nos ensina esse aspecto. Depois de nos ensinar sobre pedirmos a vontade de Deus antes de qualquer petição, Ele nos ensina a fazer algumas petições, né? Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, Ele fala sobre o perdão e Ele fala sobre nos livrar da tentação. E nós vamos perceber aqui que o princípio por trás dessas petições, elas vão nortear todas as petições que nós podemos fazer diante de Deus. Ele usa aqui 3 exemplos, mas esses exemplos eles são suficientes para entendermos a natureza da petição. Como assim? Quando Jesus ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, o que ele está ensinando? A pedirmos o pão desse dia, de hoje. O que ele está desenvolvendo no nosso coração? Confiança no eterno. Confiança no Senhor. Para nós não conjecturarmos a hipótese de que amanhã vai ter pão, para não conjecturarmos as hipóteses se amanhã vão ter variáveis. O que Jesus ele está ensinando? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia.
Jesus, ele quer desenvolver a nossa confiança nele. Quem não se lembra do maná que descia do céu no deserto? O maná era para quantos dias? Para um. Para quê? Para que eles desenvolvessem a confiança de que no outro dia Deus voltaria e desceria o maná de novo. E o que Deus faz quando as pessoas pegam o maná e guardam? Ele apodrece tudo. Ele apodrece tudo. Porque o tipo de fé, o tipo de espiritualidade que o Senhor deseja cultivar nos nossos corações, não é aquele tipo de fé que pensa no amanhã, que vive presente, que vive preso no futuro, mas é uma fé que confia no Senhor hoje. Nós temos o pão hoje, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o sustento hoje, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos força para caminhar hoje, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos saúde hoje, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos enfermos, mas estamos caminhando, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor tem nos dado condição hoje. Depois ele nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque todo dia a gente peca, né? Como disse o candidato André, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, como diz o apóstolo João. Então devemos pedir perdão todos os dias a Deus. E esse perdão, queridos, ele tem um caráter de justificação? Não, porque nós já fomos justificados por Deus. Nós já fomos salvos por Deus. Então, quando nós pedimos perdão a Deus todos os dias, qual é o caráter? Santificação. Santificação. Nós pedimos perdão a Deus todos os dias porque queremos ser santificados por Deus. Porque todo o nosso progresso no reino de Deus depende de Deus. Porque tudo quanto é virtude que nós temos por causa de Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. Porque o intuito aqui é a nossa santificação, não a nossa justificação. Nós fomos salvos. Amém? E ele coloca um aspecto ainda mais profundo nisso. Peçam perdão pelos seus pecados, da mesma forma que vocês têm perdoado os seus devedores. Aqui Jesus está nos ensinando a pedirmos perdão todos os dias, para sermos santificados nele, não só na forma como pedimos perdão, mas na forma como também somos perdoadores. O Senhor deseja nos santificar em todos os aspectos do perdão. Da mesma forma que o Senhor deseja nos aperfeiçoar na contrição do nosso coração, pedindo perdão, Ele também deseja nos abençoar e nos santificar na forma como somos perdoadores. Esse é o desafio do discípulo de Jesus. Então Jesus, ele aprofunda esse entendimento dizendo o seguinte: olha, se você não perdoar o outro, você não será perdoado. Jesus deseja santificar a forma como somos perdoadores e a forma como nós somos perdoados. E por fim, queridos, Jesus nos ensina a pedir a Deus para nos livrar da tentação. E de que forma o Senhor nos livra da tentação? Nos livrando do mal. E o que é mal aqui, queridos? O que é mal aqui? Mal aqui são os pecados que existem, que residem no nosso coração e que nos levam à tentação. É o mal que existe e que reside na cultura desse mundo, que nos leva à tentação. E é o mal do inimigo das nossas vidas,
que o tempo todo nos rodeia esperando uma oportunidade para nos tragar e nos fazer cair em tentação. Então, o que Jesus está nos ensinando? Quando você for orar, peça para que o Senhor te livre de todos esses maus. Para que o Senhor te livre de você mesmo, do seu pecado, para que o Senhor te livre da influência pecaminosa do mundo e para que o Senhor te livre dos poderes de Satanás. Para que você não caia em tentação. Para que você não caia em tentação. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: sujeitem-se a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Qual que é o problema, queridos? Nós queremos resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir ao mundo, mas a gente não faz o quê? Se sujeita a Deus. Não existe graça, favor, para resistir o pecado sem sujeição a Deus. É isso que Jesus está ensinando. Peçam ao Senhor que te livrem do mal, para que vocês não caiam em tentação, porque esse poder é Deus que opera em você. É o Espírito Santo que opera através de você, em você e através de você. Então peça ao Senhor para que te livrem da tentação, para que te livrem do mal, se sujeitando a Ele. E por fim, queridos, Jesus nos ensina a reconhecer a glória de Deus. Porque dele é o reino, dele é o poder, a glória para sempre. Amém. Esse porquê aqui é uma conjunção que liga tudo o que foi falado na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Venha a nós o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos ofensores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, amém. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando a fazer no final da oração? A glorificar quem Deus é na nossa vida. Porque tudo pertence a Ele. Tudo que nós fazemos por intermédio dEle, para a glória dEle, tudo é dEle. Um teólogo chamado Russell Shedd, ele fala que o motivo pelo qual nós fomos criados é o mesmo motivo pelo qual nós vivemos a nossa vida hoje, que é para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus e nós vivemos para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. E Jesus, ele finaliza todas essas orientações dizendo o seguinte: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Ou seja, ele fecha a oração do Pai Nosso, dando outra orientação. O que ele está dizendo? Que se nós não perdoarmos o outro, nós não seremos perdoados. Mas João Calvino, ele diz o seguinte: olha, por que Jesus está repetindo a mesma coisa no corpo da oração do Pai Nosso e depois no final da oração do Pai Nosso, depois dele concluir? Porque segundo João Calvino, não é que Deus ele não nos perdoa quando somos perdoadores. O Senhor não ouve a nossa oração quando nós não somos perdoadores. Por isso que ele finaliza, ele conclui a oração do Pai Nosso e diz: porque se vocês não perdoarem a ofensa dos seus irmãos, vocês não serão perdoados. Ou seja,
quando nós não perdoamos, o Senhor não nos perdoa e o Senhor não nos ouve, não ouve a nossa oração. E por que Jesus ele é tão rígido a respeito disso? Porque nós fomos comprados por um alto preço. Nós não merecíamos perdão da parte de Deus, mas Cristo se entregou na cruz do Calvário para nos perdoar. Por isso, essa é a métrica do discípulo. Nós perdoamos, assim como fomos perdoados. Nós perdoamos porque esse é o caráter da graça de Cristo. Esse é o caráter do favor do Evangelho. Se nós não fazemos isso, nós nos descaracterizamos como cristãos e, portanto, as nossas orações não serão ouvidas. Esse é o padrão de discipulado que Jesus nos chama para poder viver. Por isso que essa condição é posta. Vocês foram perdoados por um alto preço. Jesus, ele morreu na cruz por vocês. Agora, o dever de vocês é perdoar os seus ofensores, os seus devedores, aqueles que pecaram contra vocês. Porque um dia vocês estavam de costas para Deus e o Senhor estendeu a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Amém, queridos? Então, essas são as orientações da oração que agrada a Deus. Nós falamos de muita coisa aqui, então vou recapitular só para poder refrescar a mente dos irmãos. Em primeiro lugar, nós percebemos que a oração que agrada a Deus não deve ser exibicionista. E Jesus, ele condena as orações que eram feitas para poder demonstrar o quanto eles eram virtuosos, as suas palavras como eram rebuscadas, eles faziam testemunho, eles ostentavam a sua própria vida, então Jesus, ele condena isso. Em segundo lugar, se for para poder falar da sua própria vida, feche o seu quarto e ore a Deus que te vê em secreto. A oração que agrada a Deus é aquela que nós fazemos em secreto diante de Deus, porque é no secreto que nós crescemos como cristãos. É no secreto que nós desenvolvemos intimidade. Terceiro aspecto que nós percebemos, a oração que agrada a Deus não deve ser supersticiosa. Você não deve repetir essas orações de forma irrefletida, como chavão, como mantra. Nós devemos orar de forma sincera, de forma concreta no nosso coração. E por fim, Jesus, ele nos apresenta a maneira certa de orar. E ele fala que nós devemos orar considerando a identidade de Deus no nosso coração, dizendo que Ele é Pai, dizendo que Ele é Santo. Nós devemos pedir pelo reino de Deus como principal petição, como a petição que é mais importante para a nossa espiritualidade, entendendo que a vontade de Deus precisa ser estabelecida na nossa vida. Depois ele nos ensina a fazer as nossas petições, entendendo que o nosso pão ele precisa ser dado hoje, porque o amanhã pertence a Deus, porque é Deus que nos livra de todo mal, de toda tentação, porque nós devemos ser perdoados e perdoadores, porque Deus deseja santificar as nossas vidas, e por fim nós devemos render tudo isso à glória de Deus, à glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pela Tua mensagem, Pai. Que a oração que te agrada, Pai, ela possa pavimentar a nossa espiritualidade, a nossa fé, como igreja. Nós desejamos fazer a Tua vontade, Pai. Nós desejamos ter uma vida íntima e profunda contigo, Pai. Portanto, nos ajuda, Pai. Constrói uma intimidade viva com o Senhor. Nós queremos caminhar, dar passos mais profundos na nossa relação contigo, Pai. Porque nós somos carentes da Tua graça e do Teu favor. Por isso, Pai, nos livra de toda necessidade do nosso coração, Pai, de buscar por holofotes, por autopromoção, pelo exibicionismo. A única pessoa com a qual nós queremos abrir o nosso coração é para Ti. É para Ti, Pai.
Por isso, o som dos nossos corações nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém.